Quais as diferenças entre catolicismo e protestantismo? Catolicismo e protestantismo são duas das principais divisões dentro do cristianismo. O protestantismo surge no século XVI com as publicações das 95 teses de Lutero, nas quais ele sugeria 95 pontos em que a Igreja Católica Romana errava e se afastava dos ensinamentos bíblicos de Jesus e dos apóstolos. Hoje existem milhares de denominações protestantes ao redor do mundo. Já o catolicismo romano, como ele é hoje, foi desenvolvido ao longo do tempo principalmente entre a conversão de Constantino e o cisma entre a Igreja do Oriente e a do Ocidente. Mas se você perguntar para um fiel católico romano, ele vai afirmar que a sua igreja surgiu com Jesus Cristo e os apóstolos, lá no primeiro século. Apesar de basicamente concordarem entre si no que se referem à maioria das doutrinas essenciais do cristianismo, como a divindade de Jesus, a doutrina da Trindade, a volta futura de Jesus a esta terra e outras, há muitas discordâncias e diferenças entre essas duas divisões do cristianismo. Então, se você gosta de conteúdo como este, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos lá para o assunto de hoje. Vamos começar com a autoridade da Igreja. O que os católicos e protestantes acham a respeito? Para os católicos romanos, a Igreja Romana possui o magistério autorizado, com autoridade apostólica para interpretar a Escritura e a tradição. O magistério é basicamente o Papa e os bispos em comunhão com ele. Quem legitimou o magistério a ser o único detentor da interpretação legítima das Escrituras? O catolicismo romano diz que foi Jesus. Então a Igreja, que nesse caso é o Papa e o magistério, são os únicos que têm a autoridade e a legitimidade de interpretar as Escrituras da maneira correta e desenvolver as doutrinas da Igreja Católica Romana, como também guiar o rumo da Igreja. Essa doutrina foi reafirmada no Concílio de Trento após a Reforma. Também é afirmada pelo Catecismo da Igreja Católica e pelo Concílio do Vaticano II. Então, Igreja, tradição e Escrituras estão em um mesmo patamar. Já os protestantes acreditam que a Igreja, sejam seus líderes, sejam seus fiéis, seja a tradição, estão debaixo das Escrituras. Ou seja, a autoridade da Igreja só é legítima quando ela faz aquilo que os protestantes entendem que a Bíblia diz para fazer. Se algo que for feito ou dito pelos seus líderes ou pessoas for julgado contrário ao que a Bíblia diz, em tese, a autoridade da Bíblia prevalece sobre a do magistério ou do líder da comunidade. A maioria das denominações protestantes segue, mesmo que à sua própria maneira e com algumas peculiaridades, esse princípio. A autoridade da Igreja, abaixo da autoridade das Escrituras, é afirmada pelos documentos históricos mais antigos e importantes do protestantismo, como a Confissão de Augsburgo, a Confissão de Westminster e os 39 artigos da Igreja Anglicana. Aqui a Igreja e tradição estão embaixo das Escrituras, que são as únicas que estão em cima. O que os católicos e protestantes acham da justificação? A justificação é o ato de declarar um pecador justo diante de Deus. Mas como um pecador se torna justo? Para o catolicismo romano, a justificação é um processo. Desde quando o pecador se converte a Cristo através da graça de Deus, da fé do cristão e de suas boas obras, ele vai se tornando progressivamente justo diante de Deus ao longo de sua vida. Ou seja, a justificação é pela graça mediante a fé, vivida em cooperação com a graça e manifestada em obras. Já o protestantismo defende a doutrina da sola fide, ou seja, somente a fé. Isso significa que a justificação não é o processo feito pela graça de Deus em conjunto com a fé e as boas obras do cristão, mas um ato único, realizado quando o pecador se converte. A partir do momento em que ele crê em Cristo, ele é declarado justo diante de Deus sem a necessidade de boas obras para justificação. Então a diferença está no papel das obras, que para o catolicismo são essenciais para a permanência e crescimento na justiça recebida de Deus, enquanto o protestantismo nega que elas tenham qualquer papel neste processo específico da justificação. Outra diferença está no tempo da justificação. Para o catolicismo romano, ela dura a vida toda através de um processo. Para o protestantismo, ocorre em um momento, quando a pessoa crê em Cristo. E sobre os sacramentos? O que os católicos e protestantes acham? Em primeiro lugar, o que é um sacramento? De forma geral, um sacramento é um sinal visível instituído por Deus ou por Cristo para comunicar uma realidade espiritual invisível. Ou seja, é um rito externo e visível que aponta para algo espiritual. Porém, há uma diferença entre protestantes e católicos. As denominações protestantes acreditam, em linhas gerais, que os sacramentos são um sinal da ação de Deus, mas os veem mais como símbolos dela e não enfatizam uma eficácia no rito em si, mas na ação de Deus. Já os católicos acreditam que os sacramentos são um sinal eficaz da graça de Deus, ou seja, eles não são simples ritos que simbolizam a graça, mas realmente comunicam a graça de Deus à pessoa que participa do sacramento. Outra diferença é a quantidade de sacramentos. Os católicos reconhecem 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia,
penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Já os protestantes entendem que Cristo instituiu apenas 2 sacramentos, a Santa Ceia e o batismo. E sobre a Santa Ceia? Quais as diferenças entre católicos e protestantes? No caso dos protestantes, há 3 entendimentos sobre a Santa Ceia. Primeiro, há o entendimento de que a Santa Ceia é um memorial da morte de Cristo, ou seja, ela deve ser praticada como uma lembrança do que Cristo fez na cruz em favor da humanidade. Essa visão é seguida principalmente por batistas e pelas denominações pentecostais e evangelicais. O segundo entendimento é o da presença espiritual de Cristo na Santa Ceia, ou seja, ela não seria apenas um memorial, mas Cristo se faz presente espiritualmente nos elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho. Esse é o entendimento dos protestantes reformados. O terceiro entendimento é o da consubstanciação. Foi a doutrina defendida por Lutero e é adotada pelos luteranos. Nesse caso, Cristo de alguma forma se faz presente fisicamente nos elementos da Santa Ceia. Já no catolicismo romano, é adotada a doutrina da transubstanciação. Entenda que ela é diferente da doutrina da consubstanciação. Para o catolicismo, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo, apesar da aparência dos elementos continuar a mesma. Para os católicos romanos, a Eucaristia é mais do que um memorial, é uma participação sacramental no sacrifício de Cristo. E sobre Maria? Essa é uma das discordâncias mais debatidas entre católicos e protestantes. Em linhas gerais, Maria é considerada uma mulher bem-aventurada pelos protestantes, uma mulher alcançada pela graça de Deus ao ser escolhida para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo de submissão à vontade de Deus é um exemplo de mulher. Porém, o catolicismo romano vai bem mais além. Eles aceitam tudo isso que os protestantes afirmam sobre Maria, mas também acreditam que Maria permaneceu virgem por toda a sua vida, foi preservada de todo o pecado durante toda a sua vida, foi levada aos céus, e por isso alguns católicos acreditam que ela não provou a morte, e outros sim, e está com Deus, intercedendo ao lado de Deus e de Jesus pelos cristãos aqui na Terra. Maria também é venerada pelos católicos romanos. Observe que ela é venerada e não adorada. Se isso tem alguma diferença prática, aí já são outros 500. Os protestantes rejeitam todas essas doutrinas afirmadas pelos católicos sobre Maria.